Bom dia, senhor presidente, demais colegas deputados, deputadas Antonieta Amorim, deputada Mara, a todos que prestigiam esta sessão, em especial cumprimentar o nosso futuro colega deputado, Capitão Contar. Seja muito bem-vindo a esta casa e é bom que Vossa Senhoria, logo mais tomado posse, Vossa Excelência, conheça como que funciona o Parlamento. Eu pautei até hoje, senhor presidente, a minha vida embasado em alguns princípios. Dentre eles, algo que eu acho imprescindível para alguém que milita na política, principalmente no momento adverso da história do nosso país, onde muitas pessoas não acreditam na classe política, e é preciso mais do que nunca que nós estejamos atenados com o sentimento da população. Eu não gostaria de vir a essa tribuna hoje para fazer aqui o contraponto, e fiz questão de não usar o à parte, até por questão do tempo regimental, que é de apenas 2 minutos, em que pese o respeito que tenho pelo meu ex-colega vereador, fomos eleitos juntos, médico da minha filha, mas eu não poderia deixar de usar essa tribuna para falar algumas coisas aqui. Primeira delas, essa questão da judicialização que nós vivemos no país. A criminalização que, infelizmente, imputaram a algo tão importante e vital que nós não respiramos sem a política. Já dizia Aristóteles que nós somos políticos por natureza, por defender o ideal. Mas, lamentavelmente, a gente vive esse momento tão adverso que me entristece muito. E quando a gente vai para um debate e a gente vê acusações terríveis e que a população quer saber é como resolver os seus problemas do ponto de vista da educação, da saúde, da infraestrutura e da assistência social e do desenvolvimento do nosso Estado. Essa questão que o deputado Paulo, a quem eu tenho apreço, e Vossa Excelência sabe muito bem disso, essa questão aí, desses inquéritos que estão rolando, de tudo quanto é lado, veja bem, se foi arquivado por unanimidade por 11 dos seus pares ali do STJ, é porque não encontrou materialidade. Mesmo alguém dizendo, olha, eu confundi, mas qual é a materialidade? Porque se tivesse materialidade, quem prevaricou não foi o governador Reinaldo, e sim os 11 ministros, fora absolvido por unanimidade. O mesmo Ministério Público Federal, que pede para investigar, pede também para arquivar por mentiras que algumas pessoas usaram ao longo dos seus depoimentos, e o tempo há de ratificar quem é que estava com a razão ou não. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. É preciso que nós respeitemos as instituições e aqueles que cometeram qualquer tipo de ilicitude. O tempo é que vai dizer, e não sou eu não sou juiz para estar dizendo, apontando para A ou para B. Vossas Excelências que me conhecem, que estamos aqui terminando o 3º mandato, nunca usei dessa tribuna de forma leviana, nunca usei dessa tribuna para acusar ninguém. Mesmo com as nossas divergências com a oposição, os 4 colegas nossos aqui nunca ouviram da minha boca eu falar mal de ninguém, porque não é da minha natureza. Agora, cabe a mim, usando o ofício que a mim foi imputado, de fazer aqui a defesa, é do governador. Ele foi absolvido por 11 votos. Segundo ponto, essa questão da incoerência em relação a esconder A ou B, o próprio presidente do PSL falou reiteradas vezes, e eu estava lá, deputados, colegas, em especial Paulo Silfe. Nós estávamos lá no lançamento da candidatura do Reinaldo. No primeiro momento ele disse, nós temos 2 presidenciáveis. Vou votar no Geraldo Alckmin, que é do meu partido, mas o PSL está na nossa coligação. E é preciso que nós tenhamos a maturidade de ser verdadeiros. Está aqui o Capitão Contar, que foi eleito e o mais votado da história do Mato Grosso do Sul. O Davi, que foi o nosso colega, que brevemente retornará a esta casa, é testemunha ocular daquilo que foi verdade, daquilo que é verdade. Agora, nós não podemos, nesse momento em que Vossa Excelência, me perdoe, Paulo, Vossa Excelência muitas das vezes elogiou o governo daquele microfone, e desse também. Agora, faltando apenas 4 dias, Vossa Excelência vem aqui com um comportamento diferente de muitas das vezes que utilizou e está registrado nos anais dessa casa. O fato da gente ser investigado, Vossa Excelência foi, e eu fico feliz, porque sei do comportamento probo de Vossa Excelência, e fora absolvido, como qualquer um de nós, eu nunca passei por isso, graças a Deus,
Mas é possível que um dia a gente também venha passar e todos nós somos passíveis de ser investigados. Agora, nós não podemos condenar ninguém. Então, Vossa Excelência falar, cadê a saúde? Vossa Excelência usou daquele tribuna, daquele microfone, e o governador Reinaldo assumiu esse estado no momento mais adverso da história do Brasil republicano. E Vossa Excelência, como médico, eu não sou médico, mas trabalhei 12 anos dentro do hospital, onde Vossa Excelência formou a medicina. Milhares de pessoas que estavam esperando na fila da dor, na fila da amargura, e para não dizer mais, na fila da vergonha, porque nós não podemos permitir com que alguém, no final da sua vida, há 12, 15 anos esperando uma cirurgia de catarata que não custa mais do que R$1.000 pela tabela SUS. A regionalização da saúde, deputado Paulo, Vossa Excelência que é médico, é uma realidade. Contrapondo, inclusive, o protocolo do Ministério da Saúde, que não gostariam e que não queria aceitar a instalação do sistema de hemodiálise na região norte, porque ali apenas 130 mil pessoas comportam, faz parte daquela região ali, e o protocolo dizia que tinha que ser no mínimo 150 mil. O governador foi lá e falou: ministro, Vossa Excelência não conhece o território sul-mato-grossense? Tem poucas pessoas assim na região, no nosso estado, mas dá 3 Portugal a sua extensão territorial, e convenceu o ministro, e foi inaugurado depois de um ano, no exercício do mandato. Tivemos a oportunidade, aqui os colegas, Paulo, eu lembro que o Paulo estava presente, nós inauguramos ali para as pessoas que vinham fazer hemodiálise 3 vezes por semana em Campo Grande para continuar sobrevivendo. A questão da insegurança pública é uma referência, deputado Paulo, e se Deus quiser, por tudo que as pesquisas indicam, o próprio Bolsonaro elogiou a segurança pública, principalmente de fronteira, que é de competência única e exclusivamente, em tese, do governo federal. Ele elogiou a DOF. Na educação que Vossa Excelência falou, é verdade que o administrativo ganha mal. Eu sou administrativo da Universidade Federal há 33 anos, e não é só da educação do Estado, é o administrativo do Brasil ganha mal. Agora o Estado completou 41 anos, o governador menos de 4 no mandato, significa que o administrativo nunca ganhou bem. Está aqui o deputado Pedro Kemp, que foi secretário de Educação, e há de ratificar isso, porque é uma realidade, e eu sou 33 anos administrativo. E o governador Reinaldo Azambuja, o que ele fez? A história dos R$200, R$200 não é nada para quem ganha 20, não é nada para quem ganha 100, mas R$200 para quem ganha 1.000 significa 20%, e foi isso que o governador fez. Uns usam de má fé, gente, isso é miséria, e faz a politicagem. Não é do meu perfil, nunca foi, não é e nunca será. Agora, dizer a todos que nos assistem e que nos ouvem através da Rádio Assembleia, o governador foi coerente desde o primeiro dia em relação à coligação, diferente, não gostaria de tocar nesse assunto, diferente de outras pessoas que falaram algo e na prática fizeram outra coisa. Acredito que os membros do PMDB deveriam até fazer aqui uma meia-culpa. Essa é a realidade nua e crua, porque a princípio o candidato da oposição disse que não queria estar perto de quem foi denunciado. Cometeu um agafe, voltou atrás, disse: olha, na verdade, eu não quero estar perto, é de quem foi condenado. Depois vai lá, faz uma entrevista. Se Mato Grosso do Sul faz parte do território nacional, significa que ele, talvez por falta de habilidade, ou talvez não há dolo, não quer dizer que há dolo na sua fala, mas ele, infelizmente, ele colocou num pacote só, ele falou a sigla em nível nacional. E se Mato Grosso do Sul faz parte do território nacional, indiretamente, ele também imputou a todos os membros desse partido que faz parte da história da redemocratização desse país. E depois vai lá e fala em nome da minha alma. Eu não gostaria de usar essa tribuna, porque eu nunca usei desse expediente, mas Vossa Excelência me forçou a vir aqui e falar a verdade. Para quem não tem nenhuma patologia do ponto de vista psíquico, vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Esta é a realidade nua e crua. Em relação ao PT, nós antagonicamente, estão aqui os colegas, e que sempre respeitamos a sua forma de pensar, de agir, mas em momento nenhum o PT aliou-se ao PSDB, porque é como água e óleo, e todo mundo sabe disso. Agora, eu não posso impedir de que um membro de um partido dos trabalhadores venha votar em A e B, e o Zeca do PT
que eu tenho as minhas divergências, nunca tive relacionamento com o Zeca do PT, apesar de ter ajudado em 98 como candidato da coligação pelo PPS. Ele diz, um áudio que ele manda para o grupo ligado a ele, ele diz, olha, eu, entre A e B, eu fico com o Reinaldo, porque foi companheiro, investiu muito em uma área que, inclusive, alguns da oposição em 2014 dizia que se ele fosse eleito governador, dizimaria a comunidade indígena, e na contramão daqueles que pensavam assim, ele foi uma subsecretaria para a comunidade indígena, dando a importância que é esse cidadão e essa cidadã no território, não só do nosso estado, mas do nosso país. Nunca se investiu tanto na agricultura familiar. Está aqui um ex-diretor-presidente da Agraer, está aqui o João Grandão, que é do PT e que há de ratificar também, porque contra fatos não há argumentos. Agora, nós não podemos, me perdoe aqui a todos que pensam diferente, nós não podemos permitir que a 4 dias das eleições a gente venha, mas não sei o quê, não fez nada nisso, naquilo. Não é verdade, não é verdade esse argumento, e eu quero aqui dizer a todos que eu não tenho dúvida, da mesma forma que o Zeca do PT teve a oportunidade em 8 anos de administrar o Estado, da mesma forma que o André Putinelli, que eu tive ao lado dele, ajudando durante os 8 anos de mandato, eu acredito que Deus haverá de iluminar a mente de todo sul-mato-grossense e também no dia 28, dar a oportunidade para que o Reinaldo continue administrando, porque não sou eu que falo, não sou eu que dou a nota, são os instrumentos em nível nacional que diz que Mato Grosso do Sul, sim, é uma referência na educação. O próprio ministro do partido de Vossa Excelência veio aqui e rasgou elogios, dentre elas vou aqui falar, para não ficar no genérico, um dos elogios que ele fez em relação à educação de Mato Grosso do Sul, deputado Paulo Correia, Mara Enelvo, é que a unificação da grade curricular, um dos elogios que ele fez, o fato de que nós hoje tenhamos o melhor salário do país, e o professor merece muito mais do que isso pela sua importância e pela sua relevância, é aquele que recebeu de Deus a missão tão nobre de tirar as pessoas da ignorância, merece muito mais do que isso, mas se tratando de Brasil, se tratando de uma das piores crises da economia já vista nos últimos 100 anos, o governador tem feito um empenho violento para que isso se cumprisse, e agora no 2021, a lei que nós aprovamos, o professor vai ganhar 40 por 20, que é um sonho de todo aquele que milita na área da educação, na área da infraestrutura também. O valor econômico é que diz, não é o governador Reinaldo. A questão é o que se investiu, o segundo estado que mais investiu na infraestrutura, não fazendo acepção de partido A ou partido B. Nos 79 municípios tem obras sendo feitas e realizadas. Ontem aqui alguém falou de pontes, das 300 e poucas pontes de concretos, o governador fez 104, entregou e pagou. E não houve um barulhinho de nada que pudesse macular a imagem do Marcelo Migliori e do governador em relação a todas essas obras realizadas nos 79 municípios. Agora, falta muita coisa? É lógico que falta, e sempre vai faltar. As demandas sociais, elas foram, elas são, e sempre serão maiores do que aquilo que o poder público tem para oferecer. Esta é uma realidade nua e crua. Agora, nós não podemos permitir com que esse momento que antecede as eleições, alguém venha usar de palavras, tentar mudar aqui a mente das pessoas, embasado em conversa. Da mesma forma que foi arquivado hoje por unanimidade, eu também acredito que outro processo que está em andamento também será, porque eu acredito, até que me prove o contrário, na palavra e na idoneidade do governador. Então, meus colegas, me perdoe se eu magoei alguém, mas eu não poderia deixar de ouvir tudo aquilo que eu ouvi e ficar calado, ainda mais na condição que sou de líder do governo. Concede uma parte, deputado? Concederei. Deputado professor Reinaldo, eu penso que hoje, mais do que nunca, a população está exigindo dos políticos coerência. Coerência. Se o político ele defende uma situação hoje, amanhã ele tem que defender essa situação. Não pode, de acordo com a conveniência do momento, ele mudar. Uma hora ele é uma coisa, outra hora ele é outra coisa.
quando convém. Então, é isso que a população já está reprovando, né? Eu vejo que muita gente aderiu ao candidato Bolsonaro, que eu chamei ontem aqui de marginal da política. Muita gente aderiu por causa da onda do crescimento nos últimos, nas últimas semanas. Então, agora eu sou Bolsonaro, outro eu também sou Bolsonaro, esse é meu candidato, querendo pegar uma carona nessa onda, né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vejo aqui no Mato Grosso do Sul, hoje, os dois candidatos ao governo, que estão disputando o segundo turno, estão se engalfinhando para serem o representante do Jair Bolsonaro no Estado, para ver se pega uma carona nessa onda também, né? Como lá no estado de São Paulo, como em outros estados onde está havendo segundo turno, então as pessoas ficam, não, eu que sou aqui o candidato do Bolsonaro, né? E eu vou dizer a Vossa Excelência, só não vou contar o santo, né, falar um milagre, mas já vi gente falando assim, eu defendo Bolsonaro publicamente, mas aqui na intimidade eu acho que é um doido. Então, a pessoa fala publicamente porque ela quer tirar dividendos, né, políticos nesse momento, mas intimamente fica assim, puxa, será que esse maluco mesmo, ele está preparado, é o melhor candidato para ser o presidente da República? Então, é isso que nós não podemos mais admitir, né? Se você defende uma situação, um candidato, defenda, né, com argumentos e defenda até o fim as suas, né? Existe uma frase do Voltaire, né, um filósofo, que ele dizia o seguinte, eu posso discordar de tudo que você fala, mas eu vou defender até morrer o seu direito de falar. Então, se Vossa Excelência tem um pensamento, defenda esse pensamento com convicção, com argumentos. Agora, o que não dá para a gente aceitar é oportunismos de última hora. Só para encerrar, deputado professor Rinaldo, eu queria dizer aqui sobre a posição do meu partido neste segundo turno, para deixar bem claro, né? O meu partido reuniu a direção estadual e tirou uma posição bem clara. Nós, oficialmente, não vamos apoiar nenhum dos dois candidatos ao governo. Por quê? A principal razão, porque os dois estão defendendo a candidatura do Coiso, né, do Bolsonaro, né? Então, como o nosso partido considera que o Bolsonaro vai significar um desastre para o nosso país, em termos de direitos humanos, das políticas sociais, em termos da democracia, garantir a democracia, contra a ditadura, contra a incitação do ódio, da violência, nós vamos lutar até o fim para derrotar esse candidato. Então, como os dois candidatos aqui apoiam, né, o Bolsonaro, nós estamos contra os dois, né, oficialmente. Agora, o deputado federal Zeca manifestou apoio ao Reinaldo, né? Aí um outro vai, manifesta. Eles estão pisando na bola. Estão pisando na bola. Por quê? Porque o partido oficialmente tirou uma posição. E, principalmente, os dirigentes partidários devem defender essa posição do partido, né? Mas, infelizmente, né, aconteceram essas situações, até constrangedoras, e eu acho que o nosso partido, depois da eleição, vai ter que se reunir e avaliar isso, né? Mas, para deixar bem claro aqui, nós, oficialmente, não estamos apoiando nenhuma das duas candidaturas. Estamos apenas fazendo campanha do Haddad presidente. Muito obrigado, parabéns por Vossa Excelência ter a coragem de defender aquilo que acredita. Vossa Excelência terá 1 minuto para suas conclusões. Eu quero dizer o seguinte, se o Bolsonaro é doido ou não é, de uma coisa é certa. A população brasileira, na minha avaliação, já escolheu. Segundo ponto, o que levou a esse comportamento é justamente os desmandos ao longo de muito tempo aí. E o candidato que está na oposição ao Bolsonaro é o ex-prefeito de São Paulo, que teve uma administração desastrosa
desastrosa e que sequer foi para o segundo turno. E a população, entre o que já conhece e aquilo que inspira no sentimento a esperança de dias melhores, está ficando com a esperança. Como o PT e PSDB não caminham junto, então não precisa falar do meu posicionamento em relação ao meu voto. Eu vou votar na esperança, apesar de não concordar de alguns comportamentos, e que aí, se for olhar por esse lado, deputado Pedro Kemp, a gente também tem exemplos e relatos e vídeos de tantos comportamentos do outro lado, também, que eu também desaprovo. E Vossa Excelência me conhece há muito tempo, sabe muito bem como que eu penso e como que eu acredito que todo mundo deveria pensar. Mas como a democracia permite as pessoas pensarem e agirem diferente, a gente tem que respeitar. Quero finalizar, senhor presidente, agradecendo a atenção de todos e deixando aqui registrado o governador Reinaldo. Ele está cumprindo com seu papel no momento mais difícil da história, permitiu com que Mato Grosso do Sul fosse uma referência em nível nacional. Muito obrigado pela atenção, espero que o povo de Mato Grosso do Sul, no dia 28, escolha aquilo que é melhor para si e para a sua família. Eu não tenho dúvida que o 45 é a melhor escolha, até porque já está provando ao longo desses 3 anos e 8 meses que é capaz de fazer a diferença em busca de um Estado mais justo, mais fraterno e mais solidário. Muito obrigado.